comunidade japonesa, hoje, né, que reside aqui no Brasil, a gente calcula em 1.400.000 pessoas. O último dado oficial que a gente tem é de 1988 e que dá como 1.280.000, né? Quer dizer, 1.300.000. Que eu acho que hoje, depois de 20 anos, né, dá pra gente calcular com 1.400.000. Hoje, o Ministério da Justiça do Japão dá como oficial 250.000 descendentes de japoneses, nipo-brasileiros, trabalhando no Japão. Só que a gente acredita que esse número mais correto seria alguma coisa próximo de 300.000, considerando esses japoneses que estão indo, que foram e que estão hoje trabalhando, né? A imigração japonesa no Brasil, que inicia em 1908, ela resulta de uma junção de interesses ou de necessidades do Brasil e do Japão. No Japão, nós temos uma crise econômica extremamente profunda, né, que o Japão está tentando desenvolver uma política expansionista para tentar encontrar formas de solucionar não só a sua crise econômica, mas também a sua explosão populacional. Uma das saídas desse Japão em crise é buscar o exterior, tentando não só conquistar novos territórios, mas fazer com que a sua população encontre formas de trabalho, de sobrevivência. Por outro lado, aqui no Brasil nós temos uma cultura cafeeira que enfrenta graves problemas com a abolição da escravatura. Então, o governo paulista, que era o principal produtor de café, tentava encontrar outras formas de aumentar a oferta da mão de obra. Você tem, em 1908, chega a primeira leva, né? Então você tem até 1927 uma fase em que o próprio governo brasileiro tentava investir para que o imigrante japonês viesse aqui para resolver a questão da mão de obra cafeeira. Os nossos pais, os nossos avós, vieram para o Brasil por volta de 1930, justamente porque o Japão naquela época, com o objetivo de desenvolvimento não só do país, mas também ele teria que dar melhores condições aos seus habitantes, né, aos seus povos. Então iniciou um acordo com o Brasil de enviar os imigrantes para as terras brasileiras, onde a quantidade, ou seja, a extensão territorial é muito grande, muito extensa. E daí nós temos então uma segunda fase, que essa fase a gente pode dizer que começa a partir de 1927 e vai até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1941, 40 por aí, que é a fase em que o governo japonês assume a condução desse processo de imigração japonesa. Ou seja, o governo japonês paga, né, a viagem desse imigrante e ainda de quebra no Porto de Kobe, ainda dá um trocadinho para ele, alguma coisa mínima. Na verdade, eles vieram para esse Eldorado, que é o Brasil, mas com intenção de retornar ao Japão. Você tem então essa fase de 1941, né, que aquele imigrante
que está muito parecido, né, com esse nosso Dekaseg hoje, moderno, que é o quê? Ele sonha em ir para o exterior, trabalhar arduamente, não importa em que condições, trabalhar, economizar, conseguir um dinheiro e retornar então para o Japão para ter uma condição de vida melhor. Em função desse espírito de um dia poder retornar para o Japão, né, faz com que o imigrante desenvolva um estilo de vida bastante peculiar aqui no Brasil. Eu, por exemplo, nasci numa fazenda onde a grande maioria eram de funcionários japoneses. Então, meus amigos de infância eram todos meus primos ou amiguinhos da colônia japonesa. Até os 5 anos, mais ou menos, praticamente só falávamos japonês. A escola é o centro da preservação da cultura, dos costumes japoneses. Então você tem várias escolas, algumas mais simples que só ensinavam a língua japonesa, outras que tinham já um currículo mais completo e outras que até contratavam professoras para ensinar o português. Quer dizer, o português não com prioridade, tá? Mas com um complemento. Oni-san, otou-san, imoto. Então, todo o esforço da comunidade japonesa, em termos de esforço social, foi centrado na montagem desse ensino, ou dessas escolas japonesas, de ensino da língua japonesa, as melhores escolas, os melhores professores, enfim, tentar fazer com que esse filho tivesse uma instrução, né, muito aprofundada. A partir da Segunda Guerra, você tem dois momentos, né? Você tem a entrada dos novos imigrantes, né? Os imigrantes pós-guerra, e depois você tem uma mudança na postura do imigrante que morava aqui, né? Então, o que acontece de importante nessa época? O momento em que ele descobre, infelizmente ou felizmente, eu não sei, que não dá para retornar para o Japão. O Japão perdeu a guerra, ou seja, a situação do Japão também é crítica. Isso em um determinado momento. Por outro lado, ele descobre que a família dele já havia se tornado brasileira, né? Não tinha mais jeito, os filhos estavam crescidos, muitos deles já frequentavam escolas. Ele, bem ou mal, já tinha se adaptado ou aprendido algumas coisas da cultura brasileira, né? E começa a descobrir que também no Japão ele não teria uma vida tão feliz quanto ele imaginava, né? Então é o momento em que ele decide definitivamente fixar raízes no Brasil, ou seja, virar brasileiro, né?